Falar sobre doença é sempre um tema bastante complicado, porque, por sua própria natureza, ele é um assunto difícil, pesado, que muitas vezes envolve tristeza entre as pessoas envolvidas, gera certa revolta por não se aceitar aquela situação que é totalmente indesejada. Mas às vezes, uma visão mais espiritualizada sobre a situação é importante. Ainda que seja difícil da gente entender e aceitar, mas não existe nada que não seja espiritualmente escolhido por nós ou energeticamente atraído pelas nossas próprias frequências, nem mesmo a doença. Se você tem uma experiência, seja ela qual for, é porque você decidiu tê-la para o seu próprio engrandecimento espiritual, seja liberando karmas, seja simplesmente aprendendo novos valores de vida, seja saindo da zona de conforto quando a gente abre a nossa mente para novas formas de ver o mundo. Mas não existe nada neste mundo material que não tenha uma conotação espiritual, muito menos as doenças. Tudo que está ao nosso redor e o nosso próprio corpo estão aí para que possamos experimentar, vivenciar, aprender e evoluir. Se você tem uma experiência da doença em determinado momento, acredite, é porque de alguma forma consciente ou inconsciente você decidiu tê-la como um importante passo para alguma liberação de karma ou um aprendizado interno. Então, sabendo disso, aceite essa experiência. Não no sentido de não fazer tudo para buscar a sua cura. Não. Continue buscando a sua cura como puder, pois a saúde é o nosso estado normal, é a meta do nosso espírito. Mas no sentido de aceitá-la enquanto ela está aí, enquanto ela existe, enquanto se busca a cura. Nesse momento, extraia dela todas as sensações que você puder, os pensamentos que a doença gera, os sentimentos, para que você possa conhecer todas as facetas que envolvem a experiência de estar doente e as consequências disso sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Pergunte-se, o que essa doença está te ensinando? O que você tem aprendido, ainda que através do sofrimento e da dor? Como você pode mudar a sua vida, os seus pensamentos, suas emoções, depois que você for curado para melhor? Conheça profundamente aquilo que tem, aquilo que está sentindo, sempre aceitando que esta situação não é um castigo, nunca. Ao contrário, é uma bênção para que você possa crescer ainda mais e despertar mais ainda a sua consciência. Então aproveite, neste sentido, esta experiência ao máximo. E quando você tiver conhecido profundamente a doença que você tem, entendido tudo que ela pode causar, os efeitos danosos, materiais que ela pode gerar, as consequências espirituais do processo, e tiver com humildade enxergado o quanto ela pede para você, para o seu ego, ser lapidado, para que você abra novas formas de pensar, para que você se autotrabalhe, quando você tiver a tranquilidade de ver como ela te limpou de cargas pesadas, então significa que você não precisa mais dessa experiência. E é nesse momento que ela desaparece do mundo material. E você está fisicamente curado. Mas para se curar fisicamente, primeiro a doença precisa ter a certeza que o seu espírito absorveu o aprendizado. Sem nenhuma conotação de castigo, de novo, lembre-se, gente, né? Mas de bênção. Para que então a doença diga, missão cumprida. Às vezes, nós somos teimosos, porque é mais fácil, né, do que a gente mudar espiritualmente, é a gente pensar na forma do ego. Colocar na cabeça de que a culpa da doença é simplesmente o destino e o acaso. E que a gente não tem nada a ver com isso e não temos nada a aprender a partir desse fato. E aí, a gente acaba aceitando a doença como uma parte
de nós, do nosso corpo, da nossa realidade, do nosso ego, do destino. E acabamos desprezando as maiores aulas da vida. E quando fazemos isso, muitas vezes ainda o universo pode ainda responder de acordo com a nossa vontade. Bom, se você aceita que isso faz parte de você, se você aceita que isso é o seu destino, então continue sendo. E a nossa cura pode então levar mais tempo ainda para acontecer do que o que era necessário. Porque estamos acreditando na materialidade da doença e não na sua divindade. Até mesmo aquela doença que nos leva à morte funciona. É uma ferramenta, é um poderoso filtro limpando, purificando, desenvolvendo a nossa alma, que é eterna. A manifestação material de qualquer doença, de qualquer coisa, é consequência direta da manifestação espiritual. A cura do corpo acontece quando, primeiro, nosso espírito tiver resolvida a questão energética, espiritual, consigo mesmo. E não, de novo, aceitando a doença como parte natural de si próprio, mas vendo a doença como um companheiro provisório para um processo específico de aprendizado. Aprendida a lição, não é mais necessário aquele mesmo professor. Então, eu desejo a todos vocês muita saúde. E que, se vier a doença, muita sabedoria para atravessá-la com o melhor aproveitamento espiritual possível. Lembre-se que Deus te ama e qualquer conotação de castigo é apenas uma errada visão egóica e humana. Um forte abraço, muita luz, muita saúde e até já!